Eu matei a minha família no dia em que descobri a verdade. Eles não me odiavam, só me viam como um erro que podiam apagar com um carimbo num papel. A minha irmã sorriu para mim no funeral dos nossos pais, e eu soube, ali mesmo, que o veneno que ela bebia era o mesmo que ela me servira a vida toda. Agora, enquanto escrevo isto da cela onde me esconderam, pergunto-me, e se a verdadeira herança fosse o ódio que nos unia, não o dinheiro que nos separava? O sol de Lisboa batia impiedoso nas pedras da calçada do Chiado naquela tarde de verão, como se o próprio céu conspirasse para me queimar vivo. Eu caminhava pela rua Garrett, o ar carregado com o cheiro de pastéis de nata frescos e o burburinho dos turistas que invadiam a cidade como formigas num piquenique abandonado. Aos 42 anos, eu era João Mendes, o filho mais velho da família Mendes, donos da vinícola do Tejo há 3 gerações. Ou pelo menos, assim eu pensava. A empresa era o meu sangue, o suor do meu pai misturado com o vinho tinto que ele pisava nas adegas de Almeirim. Eu dedicara a vida a ela, viagens à França para aprender enologia, noites em claro calculando ilhas de uvas, e um casamento que desmoronara porque a minha mulher, Ana, cansara de ser viúva de uma garrafa de vinho. Mas naquele dia, tudo mudou com um envelope castanho, sem selo, enfiado na minha caixa de correio no apartamento apertado em Alfama. Eu rasguei-o com os dentes, impaciente, enquanto subia as escadas rangentes. Dentro, um único papel, o testamento dos meus pais, datado de 6 meses antes, assinado e carimbado. À nossa filha, Maria Mendes, transferimos integralmente a propriedade e gestão da vinícola do Tejo. As palavras dançavam na página como moscas num cadáver. Eu reli 3 vezes, o coração martelando como um lagar de uvas esmagadas. Não havia erro. Eles me haviam apagado. Eu, que reconstruíra a adega após o incêndio de 2018, que negociara o contrato com a exportadora britânica salvando-nos da falência. Nada. Zero. Como se eu fosse um empregado de limpeza, dispensável. Sentei-me no chão, o papel tremendo nas mãos, e o mundo inclinou-se. Lembrei-me do pai, com a sua barba grisalha e o cachimbo eterno, a dizer-me aos 18 anos, João, tu és o pilar desta casa. Maria é o coração, mas tu és a estrutura. E a mãe, com os seus olhos verdes como as vinhas no outono, a beijar-me a testa antes de eu partir para Bordeus, traz o conhecimento de volta, filho. Para nós. Mentiras. Todas mentiras. O ódio subiu como baile, quente e ácido, queimando a garganta. Como puderam? Eu era o primogênito, o que carregava o nome, o que sangrara por aquela terra. Levantei-me devagar, o quarto girando à volta. Liguei para a Maria. O telefone tocou 7 vezes antes dela atender, a voz melosa como mel de eucalipto, irmão. Que surpresa! Estou no escritório, acabando uns papéis. Papéis. O testamento. Vem cá, João. Temos de falar. A sua voz era calma, demasiado calma, como o mar antes da tempestade no Tejo. Eu agarrei as chaves do carro, um velho Fiat que rangia como os meus ossos, e parti para Almeirim, a 2 horas de distância, pela A1. O trânsito era um inferno, mas a fúria acelerava o meu pulso. Eu imaginava as mãos dela assinar, os lábios curvados num sorriso enquanto o notário testemunhava. Ela, a caçula, a princesa, que estudara arte em Lisboa e nunca sujara as unhas com terra. Porque ela. Cheguei à herdade ao pôr do sol, o céu tingido de laranja como o nosso melhor reserva. A casa principal, uma mansão de azulejos azuis do século XVIII, erguia-se imponente, ladeada pelas vinhas que se estendiam até ao horizonte. Estacionei na Gravel, o motor tossindo uma despedida. Maria esperava na varanda, vestida num tailleur branco que gritava, sucesso, os cabelos castanhos soltos ao vento. Aos 38, ela era a versão polida de mim, alta, esguia, com o mesmo nariz arrebitado da mãe. João, disse ela, abrindo os braços como se fôssemos crianças a brincar de esconde-esconde. Eu não me movi. Leste? Perguntei, a voz rouca como cascalho. Ela piscou, confusa por um segundo, depois o sorriso voltou, mais largo. Sim, o testamento. Os pais queriam isto. Para o bem da empresa. Passei por ela sem tocar, entrei na sala de jantar onde o pai presidira tantas refeições. As paredes forradas de retratos, avô pisando uvas, bisavô com o primeiro barril. Eu sentei-me à cabeceira, o lugar dele, e bati o envelope na mesa.
Explica. Maria sentou-se em frente, cruzando as pernas com graça felina. Eles achavam que tu... Bem, que tinhas problemas. O divórcio, as noites fora. Disseste que ias mudar, mas... Mentira. Eu mudara. Para eles. Problemas. Eu salvei esta merda de casa. Gritei, a voz e quando nas vigas de madeira. Ela recuou, os olhos arregalados. Não é pessoal, João. É negócio. Tu és impulsivo. Eu sou estável. Impulsivo. A palavra acertou como um murro. Lembrei-me da noite em que o pai me batera, aos 25, por discutir com um fornecedor. Controla-te, rapaz. Ou perdes tudo. E agora, perdia. Levantei-me, as mãos cerradas até as unhas cravarem na palma. Estável? Tu, que passaste a vida a pousar para fotos em vez de trabalhar. Quem negociou o contrato com os chineses? Eu. Ela levantou-se também, a voz tremendo ligeiramente. Eles confiavam em mim. Falei com eles antes do acidente. Acidente. Os pais morreram num carro na autoestrada, há 4 meses. Freios falharam. Eu investigara, mas nada. Agora, via o brilho nos olhos dela. Sabia. Saí dali aos tropeções, o ar noturno frio como uma lâmina. Dirigi de volta a Lisboa sob estrelas indiferentes, o cérebro fervendo. Não era só o dinheiro, era a rejeição, o apagão da minha existência. Eles me viram como fraco, descartável. Naquela noite, no apartamento, abri uma garrafa de nosso Porto Vintage 2007, o melhor ano. Bebi devagar, saboreando o amargor. O ódio cristalizava-se, não era raiva cega, mas uma frieza calculada, como podar uma vinha podre. Eu faria com que pagassem. Não com violência bruta, isso era para tolos. Com a arma que eles mais temiam, a ruína lenta, a erosão da alma. Começaria por ela, a Maria. A herdeira. Deitei-me na cama, o teto rachado como o meu coração. Sonhei com vinhas secas, uvas murchas caindo no chão, e o riso dela ecoando no vento. Acordei ao amanhecer, resolvido. Ligaria para o advogado amanhã. Mas primeiro, precisava de provas. O testamento cheirava à manipulação. Quem sabe o que mais ela escondera? O dia seguinte trouxe chuva, rara em Lisboa, lavando as ruas como lágrimas tardias. Fui ao cartório em Belém, o edifício antigo cheirando a papel velho e segredos. O notário, um homem careca de óculos grossos, confirmou, sim, Sr. Mendes. Assinado pela Sra. Maria e testemunhado. Seus pais. Eles especificaram. Especificaram. Como se eu fosse uma cláusula opcional. Saí dali encharcado, o guarda-chuva esquecido no carro. Parei num café em Alcântara, pedindo um galão forte. O empregado, um rapaz jovem, sorriu, dia ruim, senhor. Pior que ruim. Era o fim. Mas também o começo. Liguei para um velho amigo, Pedro, investigador privado em Cascais. Pedro, preciso de ti. Família. Ele riu. Sempre a mesma história, João. Quanto? Tudo o que eu tiver. Silêncio. Vem amanhã. Desliguei, o café queimando a língua. O plano formava-se: cavar fundo, encontrar a sujeira. Se ela manipulou o testamento, haveria rastros. E-mails, testemunhas, subornos. Naquela tarde, vaguei pelas ruas de Belém, o mosteiro dos Jerónimos erguendo-se como um gigante de pedra, lembrando glórias passadas. A minha família fora assim, orgulhosa, inabalável. Agora, podre por dentro. Sentei-me num banco virado para o Tejo, o rio correndo preguiçoso, carregando segredos para o mar. Lembrei-me da infância, Maria e eu correndo pelas vinhas, ela caindo e chorando, eu carregando-a para casa. O meu herói, dizia ela. Herói. Agora, vilão na sua narrativa. O sol rompia as nuvens, e eu sorri pela primeira vez. A vingança seria doce, como o nosso vinho envelhecido. Começaria devagar, infiltrando-me na empresa como um fantasma.
Ela achava que me conhecera. Espera só. Os dias seguintes foram um vórtice. Pedro ligou à noite. Há algo estranho. O carro dos teus pais, freios sabotados. Não confirmado, mas o mecânico foi pago para calar. Meu estômago revirou. Ela. A minha própria sangue. Mas, disse ele. O testamento, data alterada. Original era para ti. A fúria explodiu, mas contive-a, reúne tudo. Discretamente. Desliguei, o quarto escuro como o meu humor abriu o laptop, pesquisando leis de herança em Portugal. Opções, contestar no tribunal, provar coação. Mas isso demoraria anos, e ela controlava o caixa. Não. Precisava de algo pessoal, que a quebrasse por dentro. Na semana seguinte, voltei à herdade, fingindo reconciliação. Maria recebeu-me com abraços falsos, o escritório dela agora o do pai, com fotos dela emolduradas. Senta, irmão. Vamos trabalhar juntos. Trabalhar. Ri por dentro. Aceitei um copo de vinho, o nosso, mas ela serviu de uma garrafa barata. Para celebrar a nova era. Brindei, os olhos fixos nós dela. À família, disse, e vi o pavor fugaz. Perfeito. Comecei a frequentar a adega, ajudando os capatazes que me conheciam desde miúdo. Eles murmuravam, ela muda tudo, Sr. João. Demissões, novos métodos. Plantei sementes de dúvida, conversas sussurradas, o testamento. Ouvi dizer que foi forçado. Uma noite, sozinho na adega, abri o cofre do pai, combinação antiga, o ano do meu nascimento. Dentro, cartas. Uma para mim, João, se lês isto, perdoa-nos. Maria nos convenceu que eras instável. Mas tu és o sangue verdadeiro. Lágrimas quentes. E uma nota, suspeita dela no acidente. O mundo parou. Ela os matara. Pela empresa. O ódio transformou-se em gelo. Agora, era pessoal. Muito pessoal. A lua cheia iluminava as vinhas como um holofote impiedoso, revelando cada folha murcha, cada ramo torto que eu imaginava ser a espinha dorsal dela, Maria, a traidora. Eu estava de pé na borda da herdade, o ar noturno carregado com o aroma terroso de terra remexida e o leve dulçor das uvas fermentando ao longe. Fazia uma semana desde que lera a carta do pai, e o peso dela era como uma âncora arrastando-me para o abismo. Não dormia mais do que horas fragmentadas, assombrado por visões, os pais no carro, freios falhando, o riso dela ao fundo. Instável, dissera ela. Eu mostraria instabilidade, a dela. Decidi começar pela base, os funcionários. Eles eram a espinha da vinícola do Tejo, homens e mulheres de mãos calejadas que pisavam uvas desde que nascera. Marquei encontros discretos, no café da vila, um lugarzinho esquecido chamado Lagarto, com mesas de madeira lascada e café forte o suficiente para acordar mortos. Primeiro, o capataz António, 60 anos, barba branca como algodão, olhos que viram secas e enchentes. João, rapaz, disse ele, apertando-me a mão com força de lagar. O que se passa? A tua irmã. Ela é dura. Despediu o velho Manuel por ineficiência. Ineficiência. Manuel era o melhor podador. Conta-me tudo, António. Desde o testamento. Ele hesitou, olhando para o copo de aguardente. Ouvi boatos. Ela visitava os teus pais muito, antes do fim. Discutiam contigo. Discutiam. Eu sabia, ela plantara sementes de dúvida, pintando-me como alcoólico, mulherengo, fracassado. E o acidente? Perguntei, voz baixa. António baixou os olhos. O mecânico, o Zé, disse que os freios foram cortados. Mas ele calou-se depois de um envelope gordo. Meu punho cerrou sob a mesa. Dele. Ele assentiu. Suspeito. Saí dali com o estômago em nós, dirigindo pelas estradas secundárias, o rádio tocando fado melancólico que ecoava a minha alma partida. Em casa, em Alfama, o apartamento era um túmulo de memórias, fotos da Ana no aparador, garrafas vazias no balcão. Liguei para Pedro novamente. Preciso de mais. Gravações, e-mails. A queia se for preciso.
Ele riu nervoso. Estás a entrar em águas profundas, João. Polícia. Não. Justiça minha. Desliguei, abrindo uma garrafa de moscatel. Bebi devagar, o açúcar grudando na língua como culpa. Lembrei-me da Maria aos 10 anos, eu a ensinar a colher uvas, as mãozinhas dela manchadas de suco roxo. Amo-te, irmão, dissera. Amor. A palavra azedava agora. No dia seguinte, infiltrei-me no escritório dela. Ela saíra para uma reunião em Lisboa, a expansão para o Brasil, dissera com ar triunfante. Usei a minha chave mestra, herdada do pai. O computador dela estava desbloqueado, imprudente como sempre. E-mails, um para o notário, certifique-se de que o João fica de fora. Ele é volátil. Volátil. E outro, para um advogado, o acidente foi infeliz, mas necessário. Cubra os rastros. Meu coração parou. Necessário. Ela os matara. Copiei tudo para um pendrive, as mãos tremendo como folhas ao vento. Saí antes que ela voltasse, o sol alto batendo nas janelas como um juiz impassível. Confrontei-a naquela noite, no jantar familiar que ela insistira em fazer para unir. A mesa longa, pratos de bacalhau à brás, o vinho fluindo. Eu sentei ao lado dela, o pendrive no bolso como uma granada. Maria, disse calmamente, passando o sal, lembras-te do pai a dizer que a família é como o vinho, melhora com o tempo. Ela sorriu, alheia. Claro. Por isso estou a modernizar tudo. Inclinei-me, voz sussurro, e o acidente. Moderno o suficiente. Os olhos dela congelaram, o garfo parando a meio caminho. Do que falas? Mostrei o pendrive na palma, discreto. Tudo aqui. Freios, testamento. Tu os mataste. O silêncio caiu como uma cortina de ferro. Os empregados na cozinha pararam de rir, o tic-tac do relógio na parede amplificado. Ela recuperou, rindo baixo. Delírios, irmão. Bebes demasiado. Mas vi o pavor, o suor perlando a testa. Levantei-me, deixando o pendrive na mesa. Pensa nisso. Ou vou à polícia. Saí para a noite, o coração galopando. Ela não me parou. No carro, ri, um riso seco, quebrado. O primeiro golpe acertara. Mas a vingança não era só prova, era erosão. Comecei a espalhar rumores na vila, a Maria falsificou o testamento. Matou-os pelo dinheiro. Sussurros em mercados, olhares enviesados quando ela passava. Os fornecedores ligavam, hesitantes, ouvi coisas, Sra. Mendes. Precisamos rever contratos. Ela ligou-me furiosa às 3 da manhã, para com isto, João. És patético. Patético. Como eu, instável. Desliguei, saboreando o desespero na voz dela. Pedro trouxe mais, gravações de chamadas dela para o mecânico, promessas de silêncio. Basta, disse ele. Leva à justiça. Mas a justiça era lenta, fria. Eu queria vê-la quebrar, sentir o vazio que eu sentia. Planeei o próximo passo, sabotar a colheita. Não destruir, isso era óbvio. Mas envenenar devagar, com químicos que amareleceriam as folhas, reduzindo o yield em 30%. Comprei o composto num fornecedor duvidoso em Setúbal, mãos anónimas. Na adega, sob o manto da lua, espalhei nas linhas principais. Por eles, sussurrei às vinhas, como se fossem os pais a ouvir. Dias depois, as folhas murcharam. Maria entrou em pânico, chamando agrónomos de Porto. Doença fúngica, diagnosticaram. Caro. Demorado. Ela apareceu na minha porta em Lisboa, olhos vermelhos, maquiagem borrada. Ajuda-me, João. Por favor. Ajuda. Ri na cara dela. Como tu ajudaste os pais. Bati a porta, ouvindo os soluços do outro lado. Doce. Mas o vazio crescia em mim também. Noite após noite, bebia mais, as garrafas acumulando-se como acusações. Era vingança, sim, mas também autodestruição. Quem era eu sem a família? Um fantasma numa herdade assombrada. Uma semana virou mês,
a colheita perdida custando 200 mil euros. Os bancos ligavam, ameaçando embargo. Ela vendeu partes da terra, terra do avô. Eu via de longe, através de Pedro, o império desmoronando. Mas ela resistia, teimosa como as oliveiras centenárias. Precisava de algo mais pessoal. Descobri o namorado dela, um banqueiro de Lisboa chamado Rui, charmoso mas vazio. Marquei um acidente para ele, um e-mail anónimo com fotos falsas de Maria com outro, enviadas para o telemóvel dele, divórcio iminente. Ela chorou ao telefone: tu és um monstro. Monstro. Reflete no espelho, mana. O outono chegou com chuvas torrenciais, transformando as vinhas em lama. Eu voltava à herdade esporadicamente, fingindo preocupação. Os capatazes evitavam-me agora, divididos. António aproximou-se um dia: cuidado, João. Ela sabe que foste tu nas vinhas. Sabia. Perfeito. O jogo acelerava. Na minha mente, via o fim, ela de joelhos, implorando, e eu perdoando, ou não. O ódio era viciante, mas corroía-me também. Sonhos com o pai, filho. Família é tudo. Acordava suado, questionando. Mas tarde demais. O veneno correra. O vento do norte uivava pelas ruas estreitas de Alfama como um lamento antigo, carregando o cheiro de mar e de segredos podres que Lisboa guardava há séculos. Eu estava encostado à janela do meu apartamento, uma garrafa de gin meio vazia na mão, observando as luzes tremuluzentes do Tejo lá embaixo. Fazia 2 meses desde que iniciara a minha cruzada silenciosa contra Maria, e o espelho no banheiro mostrava um homem esgotado, olheiras profundas como vales de vinhas negligenciadas, barba por fazer salpicada de grisalhos prematuros. A vingança era um vinho forte, embriagava, mas deixava ressaca eterna. Eu questionava-me agora, nos momentos de clareza pós-bebida, valia a pena destruir o que restava do nosso sangue por uma herança que, no fim, era só papel e terra. Mas o ódio era teimoso, enraizado como as cepas antigas do Douro. Maria ligara naquela manhã, voz trêmula mas afiada como uma foice: João, o Rui acabou comigo. As fotos. Foste tu, não foste. Para de me atormentar. Ri baixo, o som rouco e quando no quarto vazio. Atormentar. Tu mataste-os, Maria. Isso é atormentar. Silêncio do outro lado, depois um soluço. Eu não. Os freios foram um acidente. Eles iam mudar o testamento de volta para ti. Mentira ou verdade? O meu coração apertou. Se fosse verdade, a minha vingança era construída em areia movediça. Mas não pararia. Vem confessar à polícia, então. Limpa a consciência. Desliguei, o gin queimando a garganta como remorso adiado. Pedro apareceu à tarde, o seu velho Peugeot estacionado ilegalmente na praça. Ele era um homem compacto, com cicatrizes de uma vida de sombras, ex-polícia, agora caçador de fantasmas. Trouxe um dossiê gordo, amarrado com elástico. Aqui está o resto. Transações bancárias. Ela transferiu 50 mil para um mecânico uma semana antes do acidente. E-mails para um advogado em Coimbra. Elimine o risco do João. Elimine. A palavra gelou-me. Risco. Eu era o risco. O irmão que sabia demais, que amava demais. Obrigado, Pedro. Quanto te devo agora? Ele abanou a mão. Paga quando ganhares. Mas João. Para. Isto vai acabar mal. Mal. Como o pai no carro, metal torcido e silêncio eterno. Folhei o dossiê à mesa da cozinha, papéis espalhados como folhas caídas. Uma foto, Maria no hospital, após o acidente, lágrimas nos olhos para as câmaras. Crocodilo. Outra, extratos mostrando compras extravagantes, joias, viagens a Paris, enquanto a empresa sangrava. Ela vivia como rainha num castelo em chamas. Decidi o próximo golpe, expor publicamente. Contactei um jornalista do Público, um tipo chamado Vasco que cobrira escândalos vinícolas antes. História exclusiva, disse-lhe no Café à Brasileira, no Chiado. Traição familiar, homicídio por herança. Mostrei amostras do dossiê. Os olhos dele brilharam. Isto vende. Mas confirmações.
Dá-me uma semana. Enquanto esperava, mergulhei na memória, procurando o porquê. Porque ela. Cresceremos juntos nas vinhas, inseparáveis como uvas num cacho. Aos 15, eu defendera de um namorado bruto, socos trocados na praça da vila. Ela curara os meus cortes com beijos de irmã. Sempre juntos, jurara. Mas o divórcio meu mudara tudo. Ana saíra, levando metade da alma, e eu afundara no trabalho, ignorando os pais. Maria estivera lá, apoiando, visitas frequentes, conversas sussurradas. Envenenara-os devagar, como eu envenenava as vinhas. O ciclo do ódio. A semana passou em névoa de planeamento. Infiltrei-me novamente na herdade, desta vez para roubar documentos originais do cofre, o testamento inicial, favorável a mim. O alarme era novo, mas eu conhecia os truques, um alfinete no painel, silêncio absoluto. Saí com o envelope amarelo, coração na boca. Maria chegara cedo, o carro dela na garagem. Escondi-me nas sombras da adega, ouvindo os passos dela. Quem está aí? Gritou, voz e quando nas barricas. Esperei, imóvel como uma estátua de granito. Ela foi embora, e eu escapei para a noite, o troféu queimando no casaco. Entreguei a Vasco no dia seguinte, num parque em Belém, o vento agitando as árvores como testemunhas nervosas. Publica amanhã. O escândalo Mendes, herança envenenada. Ele assentiu, excitado. Cuidado, João. Ela pode revidar. Revidar. Como? Eu era o fantasma agora. Voltei a casa, mas o sono fugia. Bebi até o amanhecer, visões de Maria desmoronando, gritos, lágrimas, prisão. Satisfação. Ou vazio. O artigo saiu na primeira página, fotos nossas de infância, manchetes gritando filha acusada de matar pais por vinícola. O telefone explodiu, repórteres, amigos, desconhecidos. Maria ligou aos berros, destruíste-me. Maldito. Confessa, respondi friamente. E acaba. A polícia bateu à minha porta horas depois, mas eu tinha álibis, provas limpas. Eles levaram-me para depoimento, o comissário em Almeirim cheirando a tabaco. Isto é grave, Sr. Mendes. A sua irmã nega tudo. Nega. Claro. Mas as transações bancárias falavam alto. Ela foi presa provisoriamente, algemada na varanda da herdade, jornalistas como abutres. Eu vi pela TV, no bar do bairro, o copo tremendo na mão. Os olhos dela encontraram a câmara, ódio puro, misturado com súplica. João. Porquê? Porque tu começaste, pensei. Mas o triunfo era amargo. A empresa paralisada, funcionários em pânico, a nossa herança, poeira. Naquela noite, sonhei com os pais, a mãe sussurrando, perdão, filho. Acordei chorando, o primeiro choro desde o divórcio. Pedro ligou, ela quer um acordo. Confessa o suborno, mas não o homicídio. Pede imunidade. Acordo. O ódio vacilava. Fui visitá-la na prisão de Tiros, o ar salgado do Atlântico infiltrando-se pelas grades. Ela estava pálida, o tailier trocado por uniforme cinzento. Irmão, disse, voz quebrada. Era medo. Medo de te perderes no álcool, como o tio. Tentei protegê-los. Protegê-los. De mim. As palavras acertaram como sal numa ferida. E os freios? Perguntei. Lágrimas. Sabotagem. Mas não eu. O Rui. Ele queria o dinheiro. Twist. O namorado. Saí dali zonzo, o mundo rodando. Se fosse verdade, eu vingara-me da mulher errada. Liguei para Pedro, investiga o Rui. Agora. Ele grunhiu. Estás a cavar o teu próprio túmulo, João. Túmulo. Sim, talvez. Mas o fogo reaceso não pararia até a verdade sangrar. A chuva caía em lençóis cinzentos sobre o Tejo, transformando Lisboa numa cidade de fantasmas enevoados, onde cada esquina sussurrava traições antigas como as lendas dos mouros. Eu corria pelas ruas de Alfama, casaco encharcado coando à pele, o coração um tambor de guerra no peito. Fazia dias desde a visita à prisão, e as palavras de Maria ecoavam como um fado rouco,
não fui eu, João. O Rui. Se fosse verdade, a minha vingança era uma flecha disparada ao alvo errado, ferindo o inocente enquanto o culpado ria nas sombras. Mas o ódio não se desfazia facilmente, era como o vinho do Porto, envelhecido em camadas de amargor que se recusavam a diluir. Pedro encontrou-me num tasco escondido em Madragoa, um buraco com paredes forradas de azulejos rachados e o cheiro de sardinhas grelhadas pairando no ar. Ele deslizou um novo dossiê pela mesa pegajosa. Rui Carvalho, 45 anos, banqueiro no Millennium BCP. Histórico limpo, mas dívidas de jogo em casinos do Estoril. E olha isto, transferências para o mecânico, do conta dele, não da Maria. Meu estômago revirou como vinho azedo. Ele planeou tudo. Pedro assentiu, acendendo um cigarro apesar do aviso de proibição. Parece. Encontrou o mecânico num bar em Oeiras. Pagou 20.000 para manutenção especial. E o testamento? Ele aconselhou-a a mudar, sussurrando que tu eras o risco. Risco. A palavra voltava, um veneno lento. Levantei-me, derrubando o copo de cerveja. Onde está ele agora? Pedro hesitou. Fugiu para a Espanha após o artigo. Madrid, dizem. Espanha. Perto o suficiente para caçar. Vou atrás dele. Ele agarrou-me o braço, olhos duros. Não, João. Deixa a polícia. És engenheiro de vinhos, não assassino. Assassino. A ironia cortou fundo. A polícia é lenta. Ele ri enquanto a Maria apodrece. Saí para a chuva, o dossiê no bolso como um mapa para o inferno. Conduzi para sul, pela A2, o para-brisas martelado pela água, a rádio cheando notícias sobre o escândalo Mendes. O país devorava a história, talk show sem TVI debatendo família ou ganância, vizinhos em Almeirim cruzando olhares quando eu passava. Eu era o herói vingador ou o irmão louco. Não importava. Em Setúbal, parei para abastecer, o posto de gasolina uma ilha de luz na tempestade. O empregado, um homem de bigode espesso, reconheceu-me, é o do vinho, não é? Lamento pelos seus. Lamento. Sorri amargo. O vinho sobrevive. As pessoas, nem tanto. Cheguei a Badajoz ao anoitecer, a fronteira uma linha invisível onde Portugal acabava e a dor continuava. Aluguei um quarto num motel barato, paredes finas e quando gemidos de casais anónimos, o ar cheirando a desinfetante e desespero. Liguei para um contacto espanhol que Pedro arranjara, um detetive freelance chamado Miguel, voz grave como gravilha. Carvalho está num hotel em Madrid, o NH Collection. Quarto 412. Cuidadoso, mas sozinho. Sozinho. Perfeito. Parti ao amanhecer, a autoestrada A5 um borrão de cinzento, o meu Fiat protestando em cada curva. Madrid era um caos de tráfego e tapas, o sol espanhol batendo impiedoso contrastando com a minha alma nublada. Estacionei perto do hotel, um prédio moderno de vidro que refletia o meu rosto cansado. Esperei no lobby, disfarçado com boné e jornal, o coração acelerado como um lagar sobrecarregado. Ele desceu às 18 horas, fato cinzento, telemóvel na orelha, rindo de algo banal. Reconheci-o das fotos, alto, cabelo grisalho penteado para trás, olhos de predador. Seguiu a pé, pelas ruas do centro, o cheiro de paella misturando-se ao suor do medo. Ele parou num café na Plaza Mayer, pedindo um café com leite. Sentei-me a 2 mesas, o dossiê na maleta como uma bíblia de acusações. Quando ele se levantou para pagar, aproximei-me, Rui Carvalho. Ele virou-se, sorriso congelando. Quem é? A minha voz era aço, o cunhado que tu tentaste enterrar. Os olhos dele piscaram reconhecimento, pavor. Mendes. O que fazes aqui? Agarrei-lhe o braço, unhas cravando. Justiça. Pelos meus pais. Ele tentou soltar-se, mas arrastei-o para uma rua lateral, o sol poente tingindo tudo de sangue. Ali, contra a parede de tijolo, confrontei-o, os freios. O testamento. Confessa. Ele riu nervoso, suando. Delírios. A Maria é louca, não eu. Mostrei o dossiê, páginas molhadas da chuva anterior. Transferências. E-mails.
Acabou. O riso morreu. Foi um erro. Dívidas. Ela sabia, ajudou a planear. Queria de fora para casar comigo, herdar tudo. Ajudou. Maria cúmplice, não inocente. O mundo rachou. Gravado, menti, telemóvel no bolso. Ele empurrou-me, correndo. Perseguiu pelas ruelas, pulmões ardendo, até ele tropeçar num passeio. Caí sobre ele, punhos voando, não para matar, mas para quebrar. Por eles, gritei, sangue no knuckles. A polícia espanhola chegou minutos depois, alertada por um transeunte. Algemas frias nos pulsos, sirenes uivando como banchés. Na esquadra, um comissário de bigode farto ouviu a história, folheando o dossiê. Extradição para Portugal. Bom trabalho, Sr. Mendes. Bom. Soltaram-me com cautela, mas o Rui ficou. Voltei a Lisboa de comboio, o corpo doendo, a alma em farrapos. Maria era cúmplice. O ódio duplicou, agora para 2. Confrontei-a na prisão novamente, através de vidro grosso. Sabias do Rui. Ajudaste. Ela chorou, maquiagem escorrendo como tinta preta. Medo, João. Ele ameaçava-me. Mas eu amava-te, sempre. Amava. A palavra era uma faca torcida. Mentira. Saí, o corredor e quando passos vazios. Agora, o plano mudava, destruir os dois. Para a empresa, contratei um advogado, contestar o testamento como coacto. Para Rui, enviei o áudio falso à Interpol. Ele cantaria. Mas a solidão mordia. Sozinho no apartamento, abri fotos antigas, nós 4 na vindima, risos congelados. Bebi até cair, sonhando com vinhas em chamas, o fumo sufocando o céu português. Acordava gritando, o nome dela nos lábios. Vingança ou loucura? A linha borrava. O inverno instalou-se em Portugal como um manto de ferro, o vento atlântico uivando pelas colinas do Tejo, despindo as vinhas nuas e expostas como ossos de um cadáver esquecido. Eu passei o Natal sozinho num quarto de hotel em Évora, o Alentejo estendendo-se árido à volta, um lembrete da terra estéril que a minha vida se tornara. Não havia árvore, nem luzes, só uma garrafa de nosso tinto 2015, bebida em goles lentos enquanto a TV murmurava missas solitárias. Aos 42, eu era um viúvo de família, enterrado vivo pela ganância dos que mais amava. Maria na prisão, Rui extraditado, o escândalo nos jornais como uma praga. Mas o vazio. Esse era o verdadeiro carrasco, roendo-me por dentro com dentes de remorso. O julgamento começou em janeiro, no Tribunal de Santarém, um prédio severo de pedra que cheirava a justiça fria e arquivos mofados. Sentei-me na galeria, invisível entre os curiosos, o coração um lagar esmagando uvas amargas. Maria entrou algemada, mais magra, os olhos fundos como adegas abandonadas. Rui ao lado, fato amarrotado, suor perlando a testa apesar do frio. O juiz, um homem idoso com voz de trovão, leu as acusações: homicídio por ganância, falsificação de documentos, conspiração. O procurador apresentou as provas, as minhas provas, transferências, e-mails, o depoimento do mecânico que, sob pressão, confessara tudo. Maria olhou para mim uma vez, súplica nos olhos. João, sussurrou, mas o martelo calou-a. Rui mentiu, claro, foi ideia dela. Eu só ajudei. Ajudei. Como Judas com o beijo. O meu advogado, um tubarão chamado Luís, apresentou o testamento original, coação clara. A herança reverte para o Sr. João Mendes. O júri assentiu, murmúrios correndo como vinho derramado. Testemunhei, voz firme apesar do tremor interno, eles me roubaram a vida. Pelos pais, pela empresa. Os flashes das câmaras cegaram-me ao sair, repórteres gritando, vingança ou justiça, Sr. Mendes. Fora, no pátio molhado pela garoa, António esperava, chapéu na mão. A herdade precisa de ti, João. Os homens. Eles querem o filho do patrão. O filho. Voltei à vinícola do Tejo pela primeira vez desde o início do inferno, o portão rangendo como um lamento. As vinhas reviviam devagar, botões verdes brotando teimosos. Mas a casa. Fantasma.
Poeira nos móveis, ecos nos salões. Sentei-me na secretária do pai, o couro rachado como a minha alma. Abri o livro de contagens, prejuízos de 500.000, contratos perdidos. Reconstruir. Ou queimar tudo. Maria foi condenada a 15 anos, homicídio involuntário, agravado por fraude. Rui, 20, por cumplicidade direta. Ouvi o verdito pela rádio, dirigindo pelas estradas sinuosas, lágrimas misturando-se à chuva no para-brisas. Triunfo. Não. Só cinzas. Ela apelara, claro, mas o sistema português era implacável como o fado. Visitei-a uma última vez, em Tires, o oceano rugindo ao fundo como acusação. Perdão, irmão, disse ela, mãos na vidro. O medo nos comeu. Medo. Tu me ensinaste o ódio, Maria. Agora, vivo com ele. Saí sem olhar para trás, o mar engolindo o sol poente. A empresa renascia devagar. Recontratei Manuel, o podador, e os capatazes fiéis. Novos contratos com exportadores holandeses, foco em orgânicos, o futuro que eu sonhara. Mas as noites eram longas, o apartamento em Alfama um túmulo de garrafas. Bebia menos, mas o vazio crescia, sem paz, sem irmã, sem propósito além da terra. Encontrei-a por acaso, no mercado em Campo de Ourique, ela com um novo homem, sorriso radiante. João, disse, hesitante. Ouvi tudo. Lamento. Lamento. Abracei-a brevemente, cheiro de lavanda trazendo memórias doces. Vive bem, murmurei. Ela partiu, e eu chorei no escuro. Pedro avisou. Ela escapou, João. Maria. Contactos na prisão. Escapou. O pânico subiu como bolhas em fermento. Mas era boato, ela estava lá, apodrecendo. Ainda assim, paranoiava, sombras nas vinhas, carros estranhos na estrada. O ódio virara medo, o predador caçado. Uma noite, na adega, ouvi passos. Agarrei uma garrafa como arma, coração disparado. Era só o vento, mas quebrei a garrafa no chão, vidro estilhaçando como a minha sanidade. Basta, sussurrei às sombras. Acaba. Decidi vender a empresa, não tudo, mas o suficiente para viver simples. Um investidor de França ofereceu bem, prometendo preservar o nome Mendes. Assinei os papéis em março, o sol de primavera aquecendo a pele pela primeira vez em anos. Livre. Quase. Mas o peso permanecia, uma herança invisível. Então, a carta chegou, céu da prisão, caligrafia trêmula de Maria. Volto em breve, irmão. O ódio acaba conosco ou sem nós. Ameaça ou súplica. Queimei-a na lareira da herdade, chamas dançando como demónios. O ciclo quebrava, ou recomeçava. A primavera explodiu no Tejo como uma vindima tardia, uvas verdes inchando sob o sol tímido, prometendo redenção num ciclo que eu aprendera a odiar. Eu estava na varanda da herdade, uma chávena de café fumegante na mão, observando os trabalhadores, os meus, agora, podarem as cepas com mãos seguras, o ar cheio de terra úmida e esperança renovada. Aos 43, eu era o fantasma que voltara à vida, mas marcado, linhas no rosto como sulcos de arado, olhos que viram demais. A venda parcial salvara a vinícola do Tejo, injetando capital para adegas modernas e rótulos ecológicos. O mundo aplaudia, o herdeiro vingador reconstrói, mas dentro de mim, o silêncio era ensurdecedor, um vazio que nem o melhor vintage preenchia. Maria apelara com sucesso parcial, reduzida para 10 anos, bom comportamento. Ela escrevera novamente, cartas que eu lia à luz de vela, como confissões de uma pecadora. Sinto falta das vinhas, João. E de ti. O Rui mentiu sobre tudo, eu protegia-te do meu erro. Erro. O amor por ele, que a arrastara para o abismo. Respondi uma vez, o ódio nos uniu na morte. Agora, vive na tua. Sem assinatura. Enviara, e o correio partira como um corvo para Tires. A solidão mordia mais forte agora, sem a armadura da fúria. Procurei terapia em Lisboa, um consultório discreto no bairro Alto, a doutora Sofia com olhos gentis e voz como rio calmo. O que o moveu, João? O amor ou o medo? Sentado no sofá de couro, revivi tudo, a descoberta, a sabotagem,
o julgamento. Amor, admiti. Pelos pais. Mas virou veneno. Ela assentiu. A vingança é um espelho, reflete o monstro que tememos ser. Monstro. Saía dali mais leve, mas as sessões eram batalhas, desenterrando raízes profundas, o divórcio, a pressão do pai, o ciúme sutil de Maria pela minha força. Um dia, António trouxe uma notícia, a Maria. Ela quer ver-te. Condicional. Condicional. O coração apertou. Dirigi para tiros sob céu azul, o Atlântico brilhando como diamantes partidos. Na sala de visitas, ela estava diferente, cabelo curto, tatuagem nova no pulso, uma videira entrelaçada. Irmão, disse, voz suave. Obrigada por não me matares. Ri, amargo. Morte era fácil. Isto é pior. Falámos horas, infância, erros, o Rui que a manipulara como marioneta. Ele planeou sozinho, confessou. Eu só. Assinei. Lágrimas. Abracei-a através da mesa, o vidro frio entre nós. Perdão, murmurei. Mas a cicatriz fica. Saí renovado, o sol poente tingindo o mar de ouro. Voltei à herdade, plantando uma nova casta, Toriga Nacional, forte e resiliente. Os trabalhadores aplaudiram, uma festa improvisada com pão alentejano e queijo. Pela primeira vez, ri de verdade, o som ecoando nas colinas. Ana ligara dias antes, podemos jantar. Como amigos. Aceitei. No restaurante em Lisboa, velas tremuzindo, conversámos como estranhos que se lembram. Orgulhosa de ti, disse ela. Orgulhosa. Bebi água, pela primeira vez sóbria num brinde. O verão chegou com calor abrasador, vindimas precoces. Eu pisava uvas no lagar antigo, suco roxo subindo às canelas, suor misturando-se às lágrimas de catarse. A empresa prosperava, exportações para o Brasil, prémios em concursos de vinho. Mas o passado sussurrava, sonhos com o carro torcido, o riso de Rui na prisão espanhola, onde apodrecia sozinho. Escrevi um livro, anónimo, Sangue e Uvas, uma herança envenenada. Vendeu bem, catarse em papel leitores escreviam, inspirou-me a perdoar. Perdoar. Aprendi devagar. Maria saiu aos 45, eu aos 50. Encontrei-a na estação de comboio em Lisboa, magra mas ereta, mala na mão. Volto à terra, perguntou, tímida. Hesitei, o Tejo correndo ao fundo como tempo perdido. Sim. Mas devagar. Voltámos juntas à herdade, o portão abrindo como braços. Plantámos uma vinha nova, mãos unidas na terra, cicatrizes tocando cicatrizes. À família, brindámos com o primeiro mosto, doce e promissor. Agora, aos 55, escrevo isto da varanda, o sol de outono dourando as folhas. A vingança acabou, mas ensinou, o ódio é vinho azedo, mas o perdão. Reserva eterno. A vinícola do Tejo vive, como nós. E se o passado nos quebrou, o futuro nos recompõe, gota a gota, vida a vida.